senadora. Muito bem colocado, a preocupação é total, a gente tem recebido também os pequenos construtores. Eu vou dar uma explicação do que aconteceu com o Minha Casa Minha Vida nesses 2 primeiros meses, que eu acho que passou da hora, inclusive, para que a gente dê esses esclarecimentos. Minha Casa Minha Vida tem uma demanda financeira muito grande. Para a gente rodar o programa de uma maneira, para não ter, assim, atender a demanda que existe, poder liberar os financiamentos, pagar as obras que estão em andamento, uma necessidade de 300 milhões mês, que eu preciso de OGU, tanto para o faixa 1, que eu vou pagar as medições daquilo que não tem financiamento, quanto da parte do subsídio que eu passo para os financiamentos. 10% dos subsídios do faixa 1,5, 2 e 3 são AGU. Se o governo não manda isso para a Caixa Econômica não pode liberar o financiamento. Então a gente tem relatos de pequenos construtores, estão a casa pronta, precisa de R$3 mil para poder fechar o negócio com a Caixa. Os R$3 mil são nossos, são do subsídio. E a gente não consegue passar porque não tem OGU, não tem recurso da União para passar e a Caixa não pode fechar o negócio. Totalmente ciente da situação, a gente sabe que em janeiro e fevereiro foi muito abaixo, a gente só conseguiu passar 150 milhões, então metade da necessidade, por isso que retraiu tanto, por isso que segurou tanto. O limite de pagamento foi definido por um decreto do presidente em 15 de fevereiro, decreto de programação orçamentária e financeira. Nesse decreto se prevê os limites de pagamento. Foi dado um limite de pagamento para o MDR até fevereiro, muito menor do que a necessidade do órgão. Por isso que a gente não conseguiu fazer o repasse do recurso. Já foi encaminhado ao Ministério da Economia uma solicitação de antecipação dos nossos limites, 75% dos limites de outubro, novembro e dezembro, para que voltem, para que sejam antecipados para março, abril, maio, junho e setembro. Com isso, a gente vai ter uma injeção de 1,35 bilhões nestes meses, principalmente em março, que o objetivo, sendo aprovado pela economia, é compensar o que não foi feito em janeiro e fevereiro e regularizar a situação a partir de março. Então, assim, está sendo trabalhado, está sendo conversado com Casa Civil, Ministério da Economia. Hoje, por sinal, há uma reunião que a gente vai discutir isso para definir essa situação, para poder voltar e liberar os financiamentos, que eu sei da criticidade. Mas essas informações podem chegar à ponta, porque ontem, por exemplo, houve uma carreata e uma manifestação em João Pessoa, da parte de corretores, de construtores, em frente à Caixa Econômica, e o que mais incomoda aos mesmos é exatamente o de que a Caixa disse que não chegou, Sim, como de fato confirma-se. E há uma pergunta permanente, se Vossa Excelência pudesse oficialmente fazer chegar essas informações que está sendo trabalhada, a antecipação, desculpa, é porque fica mais, a antecipação daquilo que receberia no segundo semestre, acalmaria, pelo menos criaria uma boa expectativa. Claro. No segundo ano, a gente até soltou a nota sobre das manifestações legítimas, a gente soltou uma nota indicando isso, essa antecipação desse quase 1,35 bilhões, no segundo semestre, a partir de março. Nosso objetivo é que março já regularize, compense janeiro e fevereiro e comece a pagar março e vá até setembro, para a gente ter tempo para buscar uma ampliação do limite de pagamento de outubro, novembro e dezembro. O objetivo é esse, para que a gente dê conta e até possa ampliar. Mas está em discussão com a economia, está avançado. Hoje espero que nós tenhamos uma definição bem clara e que a gente possa amanhã noticiar isso de uma maneira clara. Conseguimos, vai ser antecipado, fiquem tranquilos. Este é um ponto dos pequenos construtores. Outro ponto são as contratações que foram feitas e a questão orçamentária. No Minha Casa Minha Vida, o OGU é OGU. Há uma necessidade de recurso da União. Não tem como mudar isso. Então não tem alternativa, não tem fundo público, não tem privado. Eu preciso de recurso da União. Eu estou com um déficit considerável do que já havia sido contratado e de contratações que foram feitas no final do ano. Se eu quiser que isso se mantenha, eu preciso tem que ser responsável. Tem que fazer uma gestão responsável, porque se eu autorizo que essas obras tenham um andamento, se iniciem sem recurso orçamentário, vai chegar em agosto e o programa para, como aconteceu em 2015. Então, toda a discussão que está havendo estamos alinhando a perspectiva, sinalização orçamentária, para que a gente possa honrar e dar início às obras. Porque se a obra for iniciada, o governo tem a obrigação de garantir a sua execução.
O que eu não posso é permitir que uma obra seja iniciada sabendo que eu não tenho orçamento para aquele contrato que foi celebrado. Então, essa é a discussão. Então, uma questão orçamentária também está em curso. Foi solicitada uma ampliação, uma suplementação de 1,5 bilhão no orçamento do Minha Casa Minha Vida, para a gente garantir que não tenha nenhum problema na execução daquilo que já está em andamento, nem tampouco daquelas contratações que foram no final do ano. Então, só para deixar claro que é uma questão que está sendo discutida, em momento algum, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ministro Canuto, pensou em cancelar, suspender, acabar com Minha Casa Minha Vida. Assim, a gente entende a prioridade da política, só que tem que ter uma gestão responsável justamente para não comprometer o programa. Porque seria muito fácil falar agora que está tudo bem e em julho não ter recurso e todas as construtoras pararem e aí sim seria uma quebradeira. Então o objetivo é ser uma gestão responsável dos recursos. Eu espero que tenha respondido, senadora, agradeço os questionamentos. Senadora Ângelo Coronel.